Mestre Vicente em Filosofia do Direito, professor de Ciências Políticas, professor de Direito Constitucional. Olha, esse bloco aqui a gente vai fazer algumas perguntas aí, né? Como o judiciário deveria ser composto por juízes de carreira e não por advogados militantes. A opinião dele ele vai deixar agora, mas olha, eu quero falar mais uma vez com você, meu amigo telespectador, meu ouvinte, que é preponderante, é fundamental que você deixe o teu like, que não custa nada para tua conta bancária, certo? Só apertar esse joinha aí, esse espaço de comentário aí de mensagem, pô, deixa uma mensagem bacana aí do que tu tá achando, certo? Desse bloco agora que você está assistindo. Por quê? O algoritmo do YouTube, que é um robô, não é uma pessoa, se uma pessoa vê cada entrevista, não ia dar, né? É impossivelmente humano isso. Mas é um robô que vai analisar isso, e ele analisa um X números de likes, um X números de comentários, de mensagens, para poder mandar essa entrevista ser engajada cada vez mais para outras pessoas que não o conhecem e que não me conhecem. Posso contar com você? Estamos combinados? Olha, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí nesse botão escrito inscreva-se, você vai apertar, vai aparecer inscrito, beleza? Posso contar contigo? Tamo junto. Olha, vamos lá então, sem mais delongas. O judiciário deveria ser composto por juízes de carreira, ou tá tudo certo ser composto por advogados militantes, né? Como o seu Fachin, que foi, né, um militante, um Gilmar Mendes, amigo do FHC, né? Ou esses caras aí que, de repente, foram advogados aí da maior facção de crime organizado desse país, de repente tá aí falando o que ele quer. O que deveria ser feito, na tua opinião, cara? Me fala aí para mim. Bom, me socorre. Vou tentar. Mas assim, o texto da Constituição, o texto original da Constituição, é um texto muito frágil para efeito de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, é necessário que se preencha determinados requisitos. E o mais gritante deles é o seguinte, ó: detentor de notório saber jurídico. Serão escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos de notório saber jurídico. O que seria alguém de notório saber jurídico? Tu poderia ser um. Não acho que não chega a isso, não. Não chega a isso, não. Um advogado pode, né? Então, mas aí entra a questão política que não vou conseguir chegar lá porque eu falo, não, entendeu? Sim, mas então, o que eu quis dizer é que um notório saber jurídico até um advogado sabe, né? Teoricamente, haveríamos de por isso que você disse que era frágil. Pressupor que, minimamente, para que você pudesse ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que você fosse formado em direito. Não é isso? Você estudou. Por isso é frágil. Só que não é isso que se exige. O que se exige é ser detentor de notório saber jurídico. Tá bom, mas quem é o detentor de notório saber jurídico? A Constituição diz que vai caber ao Senado através daquela sabatina que nós falamos no outro bloco. Dizer, você tem notório saber jurídico, você não tem notório saber jurídico. Então quem é que compõe, sob o texto da lei, da Constituição, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, aqueles que forem apontados pelo presidente da República como de notório saber jurídico e que tenham esse notório saber jurídico reconhecido pelo Senado Federal. Não precisa nem ser formado em direito. Aí você fala, pô, Vicente, mas essa Constituição é uma Constituição boa? É uma Constituição boa. Por quê? Porque se o ser humano que indica e o Senado que bem faz a sabatina entendesse que há uma diferença entre legalidade e justiça, Daniel, é possível ser justo sem conhecer as leis? É possível que uma pessoa seja justa sem conhecer as leis? Claro que não. Discordo. Totalmente sim. Sabe por quê? Porque o que está na lei é aquilo que se espera de você. Então, numa lei, e aí eu não vou dizer que eu conheço essas leis, mas uma lei islâmica, numa lei onde, então, por exemplo, você deve jogar a sua vida em sacrifício para salvar. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais.
Telefone para contato é o 21 969603324, 21 969603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal do Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Isso é a lei, pô. Isso é justo. Não. Isso é razoável? Não. Então era possível que se colocasse lá pessoas que tivessem a razoabilidade, o senso de justiça. Foi para isso que a Constituição veio. Aí você me pergunta assim, mas você é contra ou a favor de ministros que são... Cara, a lei... Hoje o Supremo Tribunal Federal entende que só pode ser formado em direito e tal, não sei o quê, mas tem advogado com vida pregressa bastante complicada, tem ex-ministro da Justiça, que foi indicado por uma questão partidária, hoje todos têm formação jurídica. Mas isso dá garantia de alguma coisa? Não. Mas aí eu sou a favor do cajado. Veja, se você não sabe se comportar, que pudéssemos mudar a Constituição, que não vai poder, só uma nova Constituição, eles vão considerar isso como causa pétrea, que é uma parte da Constituição que não pode ser mudada, e colocar ali apenas o pessoal de carreira. Porque o juiz, olha, eu sou advogado e tenho uma série de dificuldades com o Poder Judiciário. Séria dificuldade. Pode fazer um programa de 5 horas de tantos problemas que eu tenho com o Judiciário. Mas pelo menos o cara fez um concurso, pô. Pelo menos o cara fez uma prova. Pelo menos o cara tem um histórico operando aquilo ali. Agora, pegar um cidadão do lado de fora que nunca... Mas isso não atesta nada. Dizem que esse que tá aí não passou na prova, não, né? Pois é, então assim, o cara não consegue passar na prova para juiz de primeira instância. E aí, quando era mais novo, quando tinha mais tempo, quando teoricamente tinha uma memória melhor, mas ele não conseguiu passar na prova, mas tem competência para ser ministro? Os ministros do STJ são ministros de carreira. Para você sentar numa cadeira do STJ, você tem que ser juiz de carreira, promotor de carreira. Então, não deveria ser assim? Eu sou. Eu concordo com você. Concordo? Não é assim. Respondi não é assim. Quando tu me perguntou se para ver a justiça precisaria saber da lei, eu respondi que não. Aí tu falou, não, eu discordo de você, né? Eu respondi nesse âmbito aí judicial e tudo mais, por isso eu respondi que não. Mas eu também acho que para mim saber o que é justo ou não, eu não preciso nem ter estudado direito um dia sequer na minha vida. Né? Uma pessoa falar que pode apedrejar a outra, como tu falou, lá nas leis islâmicas, eu não acho nada justo um negócio desse aí. Acho que eu posso saber, mas é legal lá para eles. Foi isso que eu quis dizer, né? Eu, na legalidade, aí eu falei como ignorante do assunto. Não, isso aí não. Mas eu acho que realmente dá pra gente saber o que é justo e o que não é. Com isso. É só para tentar esclarecer que, assim, o que é legal. Eu era estagiário. Fazia estágio na Defensoria Pública Criminal. Hoje eu não atuo na área criminal, mas fazia na época. E eu vi uma juíza condenar uma moça que praticou um furto dentro de um supermercado. Uhum. Ela furtou 4 frascos de shampoo. E na sentença, a juíza deu a seguinte decisão. Tem a parte dispositiva, dispositiva, né? Vai contar a história do processo e depois vem a parte decisória. Onde então ela diz assim, isto posto condena a ré ao cumprimento de 4 anos de detenção, sendo cada ano representado para cada frasco de shampoo. Ela mandou uma mulher para cadeia porque ela furtou 4 frascos de shampoo num supermercado. Isso é legalmente correto? Hoje eu nem sei, mas na época não era direito constitucional. Na época era correto? Era. A pena era de 1 a 4 anos. Então ela podia dar 4 anos? Podia. Mas foi justa essa sentença? Não. Porque você perde um parâmetro. Se ela tivesse furtado 4 carros, se ela tivesse furtado 4 bancos, entendeu? Então, assim, a justiça tem a ver com razoabilidade e não propriamente com a mera aplicação das leis. Então a Constituição diz pessoas justas, de notório saber jurídico, sem formação específica. Mas hoje, eu, Marcos Vicente, acredito que deveria ter formação específica. É o mínimo para evitar... Isso faz muitos anos já, sabe? Esse caso? Muitos anos. Quer saber a minha idade, Daniel? Não! Eu tinha 17 anos, 18 anos. Eu queria fazer uma comparativa com essa 18 moça. anos. Essa moça deu azar na época. Se ela tivesse nessa época da cervejinha, estava tranquilo. Ela roubava celular para tomar cervejinha, não ia ser presa, pô. Perfeitamente. Caramba. Não, ela tá só querendo tomar Se tivesse ficção científica existisse, ela poderia fazer uma transportação, né, no tempo, de volta para o futuro, vinha para cá, olha, estaria tranquila. Ia lá, roubava celularzinho para tomar cervejinha, né? Tá tranquilo, pô. Isso é justo?
Claro que não. Então, eu tô falando, mas é legal, porque você tem a ideia de um furto famélico, a ideia de furto por necessidade. Não, tô furtando seu telefone. Vai tomar uma cervejinha. A cervejinha é necessidade, entendeu? né? Entendeu? É isso. Então, cara, a gente tá no mundo né? de fantasia. A gente tá no mundo de fantasia. A Constituição, nesse ponto, para mim, subjetivamente, é ruim. Porque ela perdeu uma excelente oportunidade de controlar a maldade humana. Mas deixou ela livre. Então, onde 11 pessoas decidem e acabou. Então não é irrefutável a Constituição. Enquanto essência, sim, Daniel. Enquanto essência. Enquanto essência, sim. Mas só que tem que tirar os seres humanos. Ah, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim... Aí ficou difícil. Cara... Aí tem que chamar os japoneses e fabricar robô aqui para poder ser os ministros. É isso. Não? Mas é isso. Ministros robôs do Japão. O que vocês acham para ministros do STF? Será que falhariam? Tanto quanto falham? Lamentável, Pois é. né? É a dificuldade que vivemos. Né? É verdade. Vamos lá. Houve algum excesso nas 3 instâncias, né? Porque hoje se fala muito isso, né? Houve algum excesso nas 3 instâncias que julgaram o descondenado na Lava Jato, ou alguma pessoa que tenha sido julgada também na Lava Jato aí? Houve algum excesso realmente? Daniel, deixa eu só falar um negócio, assim, todo mundo já deve assistir televisão, né, e tal, eu normalmente falo assim, o advogado de fulano foi procurado e disse que não teve acesso aos autos, por isso não pode se manifestar. Bom, eu não tive acesso aos autos para saber, né, o que de fato aconteceu e tal, mas o que pude perceber do que foi veiculado pela mídia podre, pela mídia lixo e também pela mídia séria. Pela rede esgoto? Rede esgoto. Rede esgoto. A gente percebeu que, assim, eu não olhei o processo, então fica difícil dizer. Eu só acho que houve um excesso apenas, que foi aquela condução coercitiva que o Moro determinou que o Lula fosse levado coercitivamente para depoimento no Paraná, na sede do juízo competente para julgamento. Ali eu acho que, caramba, segura a onda, vamos devagar, não há necessidade de, sabe, muita vaidade, juízes muito vaidosos. Tu acha que o Moro teve uma vaidade? Teve. Teve ou tem? Não o conheço pessoalmente, mas por aquilo que ele fala, da forma que ele age, ele me parece uma pessoa muito vaidosa. E a vaidade, infelizmente, acaba sendo um motor para você passar por cima dos outros. Quase que uma desculpa. Não, eu sou juiz, né? Então achei que ali havia... Mas lembra que eu te falava ainda há pouco? É justiça e legalidade. Ele agiu de forma injusta? Eventualmente podemos dizer que sim. Mas dentro da lei, pô. Ele podia fazer a condução coercitiva? Poderia, pô. Era necessário fazer? Fez? Tá. Mas é ilegal? Não. E, cara, quando a gente fala da descondenação, é uma palavra que chega da raiva. Descondenaram Lula dizendo que o juízo lá do Paraná, né? Paraná, não era competente para processar e julgar o crime que teria sido cometido pelo Lula. Remetendo, então, o processo para a Polícia Federal de Brasília, de São Paulo. Acabou esse processo, porque agora ele não pode mais ser processado, não pode mais ser preso. 75? Ou seja, quando ficar velho, tu vai ver, vão dar um crachá. Sou velho. Vou fazer isso também, não é possível. O cara usa subterfúgios. Mas todos os tribunais analisaram a questão da competência territorial. Todos os tribunais. E a decisão foi a decisão de maioria simples, onde teve ministro que segurou, pediu vista de processo para depois dar uma decisão contrária àquilo que sempre deu durante o curso do tempo. O problema maior é a história daqueles caras que sempre... Daniel, vamos fugir aqui rapidamente. Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Meu Deus. Ele está correto? A decisão que mandou soltar o Sérgio Cabral está correta? Legalmente? Está. Está correto. Chama-se duração razoável do processo. Ninguém haverá de pagar se manter preso sem sentença penal condenatória transitada e julgado. Observa, tem uma sentença de primeira instância, alguma de segunda e tal, mas ele está recorrendo. Se ele está recorrendo, se quem não está prestando o trabalho é o Estado não pode manter o cara lá, porque ele só é condenado
após sentença transitada em julgado. Se ele é inocente, aguarde em casa o julgamento. A decisão dele está certa? Está certa. Juridicamente está certa. Vale para o pobre? Não. Vale para todos? Não. Não. Esse é que é o problema do Brasil. Pô. Então, em outros tantos recursos que chegaram ao STF, discutindo competência territorial, aqueles que votaram a favor da descondenação diziam a todos os ventos, não, isso não se aplica, não, isso não se aplica. Aí quando olharam Lula, questão política, agora é importante. Vou dar uma ressalva, coisa que eu não faria. É feio, cara. É feio. É ilegal o que eles fizeram? Não é ilegal. Ilegal não é. Mas é feio. Fica nítido que aquilo ali é ativismo judicial. Se fosse ao contrário, se fosse o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, a questão política que... Hoje meus alunos perguntam assim, Vicente, o que você acha sobre isso? Não sei, o que o STF acha? Não existe mais Constituição. Não existe mais. Vale o que eles querem. Então você acha, então, que não houve uma arbitrariedade no resumo dessa história, nas 3 instâncias julgando os condenados? Não houve. Houve alguns excessos na relação de tipo, vamos lá, vamos botar um pouquinho mais de força, vamos arretar mais. Eu vou te esculachar. Eu vou te esculachar porque você é bandido mesmo, eu vou te esculachar. Tipo legalmente está correto? Tá, legalmente está correto. Não houve excesso nenhum, tá tudo certinho. Não houve excesso em cima do Lula. E em cima do Sérgio Cabral, esse fato que eu desconheci que você falou agora, então quer dizer que tá tudo certo, então, botar ele na rua. O que está errado é que não vale para as outras pessoas. Que é porque ele tem poder e dinheiro e é um grande político, né? Se fosse você, se fosse eu... Mas tu acredita na inocência dele, o Sérgio Cabral? Claro que não, pelo amor de Deus. O cara réu confesso, ele falou que era... Ele exatamente. Ele depois, que se deixou levar pelo vício de roubar. Como é que um cara desse ainda não tem uma condenação definitiva? Cleptomaníaco, isso? Hoje você se vergonhice. Vai usar de doença, pô, pelo amor de Deus, faz isso não, Daniel. Pô, eu tô preocupado com o negócio, até vascaíno, né? Graças a Deus. Eu também sou Vasco. Cara, eu tô preocupado. Ele é flamenguista, o Hugo é flamenguista. Mas eu tô preocupado com a declaração do Sérgio Cabral, juro, cara. Deixa ele um pouquinho mais de tempo lá na cadeia. Ele falou que quer ser presidente do Vasco, meu amigo. Que ele vai lutar pra isso, cara. Pelo amor de Deus! Então, vamos pular. Vamos falar, não dá pra falar do nosso Vasco. O Vasco já tá assolado da merda. Desculpa a palavra, a expressão, pô. Aí vai vir ainda esse cara, esse infeliz, cara. Aí só falta esse Eduardo Paes também, que diz que é vascaíno, querer... o Hugo tá querendo o Bira do final do Jô Soares, tá rindo ali, mas não tá na gargalhada do Bira, tá segurando a gargalhada do Hugo ali. Pô, é brincadeira, é sacanagem, cara. Pô, Eduardo Paes e Sérgio Cabral vascaíno é sacanagem. Eu não mereço tanto, não. A gente já tem pouco problema, né? 20 anos de problema. 4 rebaixamentos, pelo amor de Deus. Para, meu irmão. Olha, o cara tá rindo, hein? O cara tá rindo. Tô só vendo. Esse é o Hugo. Tá rindo que nem o Bira lá do antigo Jô Soares, que o Bira ficava dando aquelas gargalhadas, só que ele tá segurando a gargalhada, né? Daqui a pouco ele vai soltar, tô só vendo. Verdade. Mas, Daniel, desculpa claro, só te contar, cara. Claro. Só pra tentar explicar, porque eu tô tentando fazer um paralelo entre aquilo que é e aquilo que deveria ser. Não, fica à vontade, eu gostaria que fosse. Pra você deixar realmente um negócio bem... Fala aí. Qualquer coisa, se você quiser, a gente repisa, fala novamente. Não, claro, mas fala. Refundamento. Não, era só isso mesmo. Eu ia falar o exemplo. Então, assim, me parece que a decisão do STF é uma decisão meramente política, que não vale para todo mundo. Assim como o Sérgio Cabral, futuro presidente, não, se Deus quiser, não. Mas do possível presidente do nosso time, o senhor... A gente não merece tanto. Vascaíno, vamos orar, hein, Vascaíno? Vamos orar bastante. A gente não merece tanto. Então, assim, mas me parece que a decisão do STF é decisão meramente política. E aí fala assim, não, na época da campanha, não pode dizer que o Lula foi descondenado. Ele foi o quê? Ele foi descondenado. Claro. Ele estava condenado, pô. Claro. Então ele foi descondenado. Claro. Agora, descondenar o Lula, ok. Indutar o Daniel Silveira, aí não pode. Que é um lado do presidente. Cara, tu acredita que eu fiz uma matéria? Eu fiz uma matéria, eu tenho lá no meu segundo canal de YouTube, o canal Daniel Dias História Sem Fim. É um pequeno canal que a gente vai começar a fazer essas matérias com o povo nas ruas para saber o tema do povo nas ruas. Eu vou dar continuidade para isso. Mas eu fiz de propósito, propositalmente de frente ao fórum. Fui de frente ao fórum, porque aí você, com aquele povo que está trabalhando no fórum, você vai ver mais esquerdistas do que pessoas de direita. Não necessariamente é uma regra, uma exceção, tudo mais, mas a maioria é.
porque fica com aquela coisa, meu pai é o Lula, né? Meu pai que não vai nunca permitir uma reforma administrativa, eu vou continuar trabalhando do jeito que eu quero, pisando nas pessoas. Não estou falando que todo funcionário público é assim, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, certo? Mas eu fui vítima de muito mau funcionário público, tá? Porque a minha vida inteira eu fui pobre e eu sempre tive que usar setores públicos, de servidores públicos que me maltrataram sim, tá? Quando não ficavam aí, né? E quando não ficam aí em 1, 2 anos de atestados pagos por nossas custas, tá certo? Tô errado? Claro que não. Né? E aí, os meus problemas com o juiz é isso aí. Isso. Aí eu propositalmente fiz uma matéria de frente ao fórum. Eu que não sou um cara conhecido, que vou ser um dia, mas aí eu tava lá de frente ao fórum com o meu cameraman, né? Que não era o Hugo no dia, era um outro cara. E ele botou a câmerazona grandona, né, tal. E aí eu cheguei em 50 pessoas, mais ou menos, para minhas contas, umas 50, né? E chamando elas assim, não, eu tenho um canal pequeno, mas eu preciso de um depoimento com pessoas como você aí que trabalham, que eu estou fazendo realmente uma pesquisa com servidores públicos. E aí são 3 perguntas, você vai escolher uma delas. Quais as perguntas? Aí eu falava, olha, vou perguntar se você é a favor ou não da reforma administrativa, ou se você foi a favor da reforma da Previdência, ou se você é a favor do indulto dado a Daniel Silveira. Aí a maioria, né, de 50 pessoas que eu cheguei, só 8. Mas eu sou guerreiro, não desisto. 8 eu consegui parar e me dar depoimento. Porque 8 me falaram assim, batendo no peito, eu não devo nada, independente de ser funcionário público, eu faço bem meu trabalho e eu vou te dar, sim, esse depoimento que você está precisando. Quer dizer, foi uma pessoa que teve coerência com o meu trabalho, pô, o moleque tá começando agora, tal, né? Sim. Pô, ele tá precisando, né? Eu vou lá, vou participar, né? E participou, e deu opinião e tudo mais. E uma das minhas perguntas era justamente sobre isso aí, de Daniel Silveira. Falei, pô, engraçado, o indulto presidencial, tu sabe melhor que eu, ele é previsto por lei, né? Sim, esse indulto presidencial. Aí eu falei, o indulto presidencial no governo Lula foi concedido a Cesare Battisti, né? Um assassino terrorista. Ninguém falou nada, porque estava previsto por lei. E no Michel Temer, o indulto presidencial foi indultado quem? O André do Rap, né? Que é um dos líderes da maior facção aí de todos os tempos. Porra, e aí no terceiro indulto aí, quando é o Bolsonaro que dá para um cara que é ex-PM, que não tem nada que desabone, falei bem assim as perguntas. Né? E aí o cara não pode, aí é um mimimi do caramba, né? Porque o Bolsonaro tá dando. Então, era uma das minhas perguntas. A outra era se a pessoa era a favor ou contra a reforma administrativa, me explica por quê. Aí eu falei, né, desse histórico do que eu falei agora dos funcionários públicos. Então, aí as pessoas, né, cara, correram muitas delas, né, dessas coisas, né, cara. É o individualismo. Individualismo, né, cara? Porque tipo assim, pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Tá bom. Eu vou morrer aqui. Eu não quero que esse cara continue aí, porque esse cara vai falando em reforma administrativa, né? Enfim, mas, cara, eu não sei, como você falou aí, agora falando até pra descontrair o ambiente, pô, o que o Vasco fez tão mal, cara, pra receber tanta coisa assim, né, cara? Não só essa ideia, cara. Pô, e Sérgio Cabral, cara, tá de sacanagem, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, vou até acabar o bloco. Não vai ser não. Em nome de Jesus. Pô, pelo amor de Deus. Nação vascaína, não fique preocupado. Vamos orar, vamos ficar em oração constante aí, tá certo? Conto com vocês. Ó, deixa o like aí, valeu? Fala o que você achou desse bloco aí, deixa teu comentário, tamo junto. Próximo bloco, a gente vai perguntar pro doutor o que ele... Pro doutor não, pro mestre, tá? Porque tem uma mania pessoal aqui no Brasil, né, de doutor sem a pessoa ser doutor. Ou é mestre porque foi mestrado, ou é doutor porque teve doutorado. Ou então só é advogado. Ele é um mestre, tá? Ele fez mestrado. Então ele gostou, deu um papo reto em mim e falou, não, eu sou mestre, não sou doutor, não. Então é isso que é bacana. Né? Tem nem o que gosta de ser chamado de uma coisa que não é. Tem essa vaidade, né? Vaidade, exatamente. E próximo bloco a gente vai perguntar para ele se o judiciário tem rasgado realmente a Constituição, se ele acredita em Bolsonaro preso. Olha isso, hein? Fica conosco aí, canal Daniel Dias, é polêmico o tempo todo, tá bom? Entre outras perguntas, tá? Posso contar com a tua presença no terceiro bloco? Tamo junto.